Sempre que ouvimos falar da colonização portuguesa na América, lembramos logo da colonização do Brasil. Será que o Brasil foi realmente descoberto pelos portugueses? Ou o processo de colonização portuguesa foi uma conquista? A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar estão diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização sobre outra, ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista os indígenas. Já os termos explorar, povoar remetem-se à exploração e povoamento do novo território, a América. A partir de então, já sabemos de uma coisa, que o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, pois afirmando isto, estaremos negligenciando a história dos indígenas, povoadores que viviam há muito tempo neste território, antes da chegada dos europeus. Portanto, o processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como, por exemplo, a espanhola, a conquista e o extermínio dos indígenas. Sendo assim, ressaltamos que o Brasil foi conquistado e não descoberto. A coroa portuguesa, quando empreendeu o financiamento das navegações marítimas portuguesas no século XV, tinha como principal objetivo a expansão comercial e a busca de produtos para comercializar na Europa, obtendo um lucro. Mas não podemos dizer outros motivos não menos importantes, como a expansão do cristianismo, o caráter aventureiro das navegações, a tentativa de superar os perigos do mar, perigos reais e imaginários, e a expansão territorial portuguesa, territórios além do mar. No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado Novo Mundo, América, e com eles o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do novo território. Logo, os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas denominados pelos portugueses de selvagens. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas, mas percebemos com o início do processo de colonização portuguesa um desencontro de culturas. Começando então as mortes dos indígenas, tanto por meio dos conflitos entre os portugueses quanto pelas doenças trazidas pelos europeus, como a gripe e a sífilis. O Brasil não foi tratado como colônia portuguesa entre 1500 e 1530. Por isso que a historiografia trata esse momento como período pré-colonial. Colonização no Brasil é a partir de 1530. A partir da expedição de Martim Afonso de Souza. Depois de 1530, 1531, nota-se uma montagem portuguesa de uma estrutura colonial. Os portugueses começam a construir mecanismos visando a ocupação e uma exploração mais consistente das terras brasileiras. Lembre-se que a colonização portuguesa, ela foi do litoral para o interior. No primeiro momento, os portugueses se fixaram no litoral. Em princípio, os portugueses montaram os núcleos populacionais no litoral. Com o correr dos anos, avançaram para o interior. O processo de interiorização. Em princípio, ainda no período pré-colonial, os portugueses se dedicaram ao extrativismo do pau-brasil, que era um bom negócio. Mais tarde, o extrativismo do pau-brasil conviveu com outras atividades econômicas. Algumas dedicadas às necessidades internas, às necessidades dentro da colônia, outras voltadas para o mercado externo, para exportação. Eu destaco a produção açucareira. O açúcar tornou-se um produto fundamental, olhando tanto para a economia colonial quanto para a economia de Portugal. O açúcar era um gênero de exportação,
produzido em larga escala visando o mercado externo. Outras atividades buscavam atender às necessidades internas. São atividades complementares, como o cultivo do tabaco, o cultivo do algodão, a produção da mandioca. Eu chamo a sua atenção para o fato dessas atividades econômicas conviverem, coexistirem. Os alunos têm o seguinte hábito, de pensar da seguinte forma: primeiro pau-brasil, ponto. Depois atividade açucareira, ponto. Não é assim que funciona. As atividades econômicas, elas foram praticadas, se desenvolveram em um mesmo contexto. Agora, uma atividade se sobressaía. E a atividade econômica, que foi motor da colonização portuguesa durante muito tempo, foi a açucareira. Lá no século XIX, a mineração se destacou como atividade econômica. A descoberta do ouro no interior no Brasil até aliviou momentaneamente as dificuldades econômicas portuguesas. Mesmo durante o apogeu da mineração, falamos na produção açucareira, no cultivo da mandioca, no cultivo do algodão, do tabaco e de outras atividades. Em termos administrativos, no primeiro momento, a colônia, o Brasil colônia, se pautou no sistema de capitanias hereditárias. Foi o primeiro sistema administrativo implantado no Brasil. Foi implantado com o propósito de viabilizar a colonização, acelerar o povoamento do Brasil. E possivelmente você se recorda que os gastos eram transferidos a particulares. Cada capitania hereditária tinha um capitão donatário. O próprio donatário investia na unidade. Em 1548, Portugal adotou na colônia um outro modelo de administração, o modelo governo geral. Podemos colocar no plural, governos gerais. Qual que é a ideia central? No momento em que o modelo de governo geral foi implantado no Brasil, nota-se na colônia uma centralização política. O sistema de governos gerais possibilitou na colônia uma centralização, já que o governador geral seria a maior autoridade da colônia e até subordinaria os capitães donatários. Como diferentes atividades econômicas floresceram no Brasil colônia, podemos perfeitamente falar em sociedades na colônia. Sociedade açucareira, sociedade pecuarista, sociedade mineradora. Compreende? E essas sociedades eram diferentes. Apresentavam semelhanças e diferenças. Sociedade açucareira, por exemplo, era estamental, uma sociedade com pouca mobilidade. Já a sociedade pecuarista e a sociedade mineradora eram mais móveis, mais dinâmicas. Na colonização portuguesa, a forma de trabalho que prevaleceu, que predominou, foi a escravização africana. Podemos afirmar que no Brasil colônia houve o desenvolvimento da escravização africana e da escravização indígena. Os portugueses, em princípio, até recorreram à escravização indígena. Mas a forma de trabalho que prevaleceu foi a escravização africana. Ao longo da colonização portuguesa, Brasil colônia, o Brasil foi palco de algumas revoltas, de algumas rebeliões. Algumas rebeliões locais, outras com características separatistas. Em relação às rebeliões locais, nativistas, podemos citar rapidamente Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Vila Rica. Em relação às rebeliões separatistas, Inconfidência Mineira,
Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Eu apenas citei as rebeliões. Agora, se você quiser saber um pouco mais sobre ela, visite as nossas aulas. A aula sobre rebeliões nativistas no Brasil e a aula sobre Inconfidência Mineira. Elas já estão disponíveis. Colonização portuguesa, Brasil colônia, é até a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1815, por decisão de Dom João, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. Pensa comigo, sendo elevado à categoria de Reino Unido, deixava oficialmente de ser uma colônia. Quebra do Pacto Colonial Português, em 1815. E nós podemos afirmar isso categoricamente porque o Brasil ganhou essa condição em 1815 e não a perdeu até a independência em 1822. Entre 1500 a 1530, os portugueses efetivaram poucos empreendimentos no novo território conquistado. Algumas expedições chegaram como a de 1501, chefiada por Gaspar de Lemos, e a expedição de Gonçalo Coelho de 1503. As principais realizações dessas expedições foram nomear algumas localidades no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. Em 1516, Dom Manuel I, rei de Portugal, enviou navios ao novo território para efetivar o povoamento e a exploração. Instalaram-se em Porto Seguro, mas rapidamente foram expulsos pelos indígenas. Até o ano de 1530, a ocupação portuguesa ainda era bastante tímida. Somente no ano de 1531, um monarca português, Dom João III, enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, nomeado capitão-mor da esquadra e das terras coloniais, visando efetivar a exploração mineral e vegetal da região e a distribuição das sesmarias, lotes de terra. No litoral do atual estado de São Paulo, Martim Afonso de Souza fundou no ano de 1532 os primeiros povoados do Brasil. As vilas de São Vicente e Piratininga, atual cidade de São Paulo. No litoral paulista, o capitão-mor logo desenvolveu o plantio da cana-de-açúcar. Os portugueses tiveram contato com a cultura da cana-de-açúcar no período das Cruzadas, na Idade Média. As primeiras experiências portuguesas de plantio e cultivo da cana-de-açúcar e o processamento do açúcar nos engenhos aconteceram primeiramente na Ilha da Madeira, situada no Oceano Atlântico a 978 quilômetros a sudoeste de Lisboa, próximo ao litoral africano, em razão da grande procura e do alto valor agregado a este produto na Europa. Os portugueses levaram a cultura da cana-de-açúcar para o Brasil em virtude da grande quantidade de terras, da fácil adaptação ao clima brasileiro e das novas técnicas de cultivo, desenvolvendo os primeiros engenhos no litoral paulista e no litoral do Nordeste, atual estado de Pernambuco. A produção do açúcar se tornou um negócio rentável. Para desenvolver a produção do açúcar, os portugueses utilizaram nos engenhos a mão de obra escrava. Os primeiros a serem escravizados foram os indígenas. Posteriormente, foi utilizada a mão de obra escrava africana. O tráfico negreiro, neste período, se tornou um atrativo empreendimento juntamente com os engenhos de açúcar.